por isso que a gente precisa o tempo todo estar fortalecendo a nossa fé, estar em estado de graça, estar em estado de oração, para que a gente saiba dizer não, a gente saiba discernir, a gente saiba ser prudente nas nossas escolhas. Aí a gente evita a tentação, entendeu? Não cai, vamos dizer assim, porque ela vem, né? Mas essa é a forma ordinária da ação do inimigo, porque é muito fácil, todos nós somos vulneráveis, ele vai agir dessa forma, é a forma preferida dele. As pessoas hoje falam muito em possessão diabólica, demoníaca, mas esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é nos tentar, porque na tentação a gente cai em pecado, e estando em pecado a gente está afastado de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aqui mais uma vez, me dando o privilégio da sua companhia em mais um sempre muito especial CristoCast. Se é a sua primeira vez aqui no canal, muito bem-vindo, muito bem-vinda à terceira temporada do CristoCast. Quem diria? Nosso serviço a Deus aqui feito com muito amor, com muito carinho, para que você aí do outro lado seja alcançado por Deus, para que o seu coração seja aquecido pelo poder do Espírito Santo, e nós aqui ajudando devagarzinho nessa missão. Muito bem-vindo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve agora, aproveita e ativa as notificações para você receber aqui os nossos testemunhos. Se é a sua primeira vez no canal, também faz o seguinte, quando terminar esse episódio aqui, maratona os outros, porque já são 2 anos de canal, são mais de 100 programas no ar, todo domingo, evangelizando você e nos evangelizando também, com testemunhos maravilhosos, emocionantes, fortes, para que a gente tenha o coração cada vez mais próximo do Senhor, viu? Então aproveita, deixa o like para a gente também, ou então compartilha para 3 pessoas que você ama ou para aquelas pessoas que você sabe que estão precisando ouvir uma mensagem de Deus para aquecer o coração ou para que elas se sintam um pouco mais próximas, para que elas sintam esse colo maravilhoso do Pai. E aí, quero aproveitar também para te chamar para engajar aqui na nossa missão. Você pode ser um apoiador do canal, sim, é só entrar em contato com a gente, e aí você, além de aparecer em todos os nossos canais, em todas as nossas redes, você também vai estar aqui com a gente, nessa tela aqui maravilhosa do programa, participando com a gente, levando a palavra de Deus mais adiante, assim como o nosso apoiador aqui tradicional, desde o primeiro programa, o Estúdio 091, onde a gente grava esse estúdio lindão aqui, cheio de profissionais competentes para atender você também, para executar aqui também o seu projeto. Então entre em canal, no inbox, para a gente poder passar essas informações para você, e quem sabe a gente não faz uma parceria linda para abençoar mais pessoas com a palavra de Deus. Então, hoje, não quero deixar muita expectativa no ar, porque é um tema muito legal que nós vamos ter. Temos um convidado muito especial, que desde já eu quero agradecer, foi indicação do diácono Marcelo, que esteve na nossa primeira temporada. Como vocês sabem, o nosso programa sempre traz convidados que são indicações, ou indicação de quem já esteve aqui no programa, ou de quem assiste o nosso programa também, entra em contato ali no inbox e recomenda os testemunhos. Obrigada, diácono Marcelo, um grande abraço, obrigada por vir aqui e também por acompanhar o nosso programa durante essa jornada toda. E eu quero receber com muita alegria, muito carinho, o padre Idamor, que vai falar, entre outras coisas, entre o testemunho dele também nós vamos conversar sobre exorcismo, mas o padre começa dando um recadinho para aquela câmera ali. Então, todos os ouvintes aí, os que nos assistem do CristoCast, uma alegria estar aqui com a Andréia pela primeira vez aqui nesse estúdio, como ela já fez a propaganda do estúdio. E então, vamos partilhar esse momento, viver aquilo que tem que ser vivido, conhecer um pouquinho, né, também sobre a minha pessoa e
falar aquilo que vocês quiserem ouvir. Padre, muito obrigada, viu, pela sua presença, pelo seu tempo, especialmente, que eu sei que padre sempre é muito atarefado, né? E só de o senhor ter vindo tirar um tempo para vir conversar com a gente, tem muita gratidão, viu? Muito obrigada. Com certeza. E, olha, queria começar sabendo um pouquinho da sua história. Como foi a sua jornada até se tornar padre? É bem longa, quer que eu conte toda a história? Vamos lá, que nós temos 1 hora para isso. Olha lá. Então, pronto. Bom, vamos dizer assim, para encurtar mais a história, nasci e cresci numa família católica. Fiz primeira Eucaristia, creio ali por volta dos 9 anos, 8, 9 anos, não lembro bem. Mas nunca fui assim, nunca tive uma participação efetiva na igreja, né? Depois da primeira Eucaristia, eu lembro que praticamente me evadi da igreja, né? Eu morava no interior, a minha família é do interior, de Oriximiná, no oeste do Pará. E ali foi minha infância. E logo depois eu fui estudar em Santarém. Né? Morei 4 anos em Santarém, com os parentes, depois com os amigos. E depois vim para Belém. Mas nesse meio tempo aí todinho, eu praticamente deixei de ir à igreja. Eu lembro que o tempo que eu ia à missa era quando eu estudava em Santarém, que eu morava com a minha tia, e era sagrado. Toda sábado à noite a gente participar das missas na catedral lá de Santarém. Eu, ela, meus primos. Eu achava bacana, que era uma missa bem animada, era uma missa, inclusive lá era transmitida pela rádio. Era jovem, né? A maioria eram grupos jovens. E eu gostava, o padre era bacana. Eu lembro muito bem dessa época, mas o que eu gostava mesmo é que depois da missa a gente ia lanchar. Eu pensei que era jogar bola, que você ia falar. Não, nunca fui assim de jogar bola, dessas coisas. Mas enfim, era essa a rotina, mas como eu falei, depois disso passou essa época, eu praticamente abandonei a igreja, né? Eu lembro muito bem depois que a minha mãe, ela insistia muito para eu ir à igreja. Ela pegava no meu pé e eu dizia que... Aí eu ficava enrolando ela de todo jeito, né? Quando ela insistia muito, muito, eu ia. Né? Mas eu passei assim também, boa parte do tempo, como eu falei, fora de casa. Morei aqui em Belém, estudei, fiz faculdade, entrei na Federal, fiz o primeiro curso na Federal, Química Industrial. Né? Isso foi lá pelos idos de 1992. E no ano seguinte, eu fui militar também, tá? Resolvi entrar no Exército. Assim, não foi bem assim que eu planejei aquilo. Aconteceu. Eu sempre fui muito oportunista. Eu não queria, na verdade, servir, mas como eu tinha entrado na Federal e precisava fazer alistamento, minha mãe pegando no pé, eu acabei indo. E no dia lá que me entrevistaram e perguntaram se eu queria servir, eu disse que não. E aí o responsável lá, ele disse, mas se você pudesse servir e estudar ao mesmo tempo, você faria? Ele disse, como é que é isso? Me explica. Aí ele explicou que até então não sabia nem que existia um núcleo de preparação para oficiais temporários, né, que tem no Exército. E eu disse, se é assim, me coloca aí. E assim eu segui também, fiquei 3 anos, né, na vida militar como oficial temporário. Então, todo esse meio tempo aí para dizer que eu estive realmente afastado da igreja, completamente. Foi quando eu servi aqui, depois servi em Altamira, depois pedi baixa, não queria mais seguir a carreira militar, porque eu era temporário, tinha alguns anos só que eu ia poder ficar, e eu sempre gostei de estudar. Como eu fui transferido para Altamira, nessa época, e eu queria voltar para Belém, eu queria voltar a estudar, e eu resolvi sair, porque eu queria voltar a estudar, queria voltar para a faculdade e voltei para Belém. Recomecei do zero, na verdade, né? Voltei a morar com meus pais. Nessa época eles estavam morando aqui em Belém. Voltei a morar com eles. Tive um problema, uma dificuldade, porque eu passei tanto tempo fora de casa que eu não estava mais acostumado a morar com meus pais. Eu passei 11 anos fora de casa. E aí eu tive uma espécie de depressão, na verdade. Eu entrei numa depressão.
Porque para mim a vida tinha perdido sentido, estava meio sem sentido, sem saber o que fazer, sem rumo. Uhum. E foi nessa fase meio difícil aí, que eu tive que reconstruir de novo, que eu encontrei a fé, Uhum. né? Foi justamente através de um encontro, né, da Casa da Juventude, Comunidade Católica, Caju, uma amiga de faculdade. Nessa época eu já tinha entrado numa outra faculdade, eu entrei numa outra faculdade, né, de processamento de dados, no CESUPA, foi onde eu me formei, na verdade. E lá, essa amiga convidou para participar desse encontro. Eu fui, participei, gostei, fiquei. Fiquei na comunidade por 4 anos, praticamente, né? E lá eu me crismei, que eu não era crismado. Comecei a assumir tudo quanto é tipo de serviço que tinha lá, me engajei, fui coordenador, fiz um monte de coisa. Esses 4 anos. E aí, dos 4 anos, no último ano, na verdade, que veio essa questão da vocação, né? Até então nunca tinha me passado pela cabeça, né? E eu digo que foi um chamado mesmo, porque nunca fui vontade, nunca planejei. Inclusive, quando começou a surgir essa ideia na cabeça, eu achei que era coisa da minha cabeça, eu estou ficando doido. Não sei por que tá vindo esses pensamentos na minha cabeça e eu comecei a recusar, eu comecei a rejeitar, né? Comecei a lutar, foi uma luta interna, na verdade, né? Que eu abafava ali, mas depois voltava de novo, né? Voltava com mais força. Aí eu cedi, na verdade, acabei cedendo e comecei a procurar uma orientação. Foi quando eu procurei alguns padres para me orientarem, né? Para me darem um discernimento. Para resumir, acabei entrando no seminário, né? Depois de um ano de discernimento, entrei no seminário diocesano São Pio X, né? E onde foi que eu comecei a minha vida como seminarista e depois me ordenei. Olha, o senhor resumiu demais. Eu estou muito bem curiosa. resumido. Eu estou muito curiosa, especialmente porque, assim, da sua decisão, né, já na vida adulta, né? Isso, já estava com... quando eu entrei no seminário, eu estava com 27 anos. Olha só, já com a vida adulta, com a vida encaminhada, isso combina muito com algo que eu converso com muitas pessoas, assim, que Deus é que sabe o caminho melhor para a gente. Isso. Não é? Porque às vezes a gente busca e tudo que a gente busca, seja profissionalmente, seja, sei lá, parece que nada preenche a gente. Exato. Não é? O que o senhor pensa sobre isso? Sobre entregar realmente o caminho a Deus? Qualquer que seja a sua rotina, a sua vida, a sua profissão, quando a gente descobre a fé, né, aí isso sim muda a sua vida, porque a descoberta da fé e a experiência da fé, ela vai te exigir isso, né, essa entrega, essa doação. Eu não estou dizendo que para ser uma vida religiosa, não necessariamente, né, cada um tem uma história diferente, mas isso muda todo o sentido da tua existência, da tua vida, né? E é preciso a gente fazer essa experiência mesmo. E justamente como fazer essa descoberta da fé? É algo que eu ouço muito. A minha fé não é, eu ouço assim, a minha fé não é como a tua, não é como a das pessoas que dizem ter um relacionamento. E eu acho que esse é um grande propósito aqui do canal também, como eu lhe falei nos bastidores, né? Que a gente possa aquecer um pouco o coração da pessoa que está ali, para que a pessoa tenha essa vontade de buscar mais a Deus. Como encontrar a fé? Isso é muito particular, né? Se a gente for olhar, cada um tem uma história diferente, completamente diferente. Mas o que eu posso dizer, assim, pela experiência própria, é você se dar a oportunidade. As pessoas dizem que elas não têm uma vivência de fé, ou porque elas não se dão a oportunidade, na verdade. A gente se bloqueia, a gente acaba se sabotando. A pessoa diz querer uma coisa, mas ela não busca. Entendeu? Geralmente ela não busca ou ela tem medo, porque eu creio até que há uma insegurança das pessoas buscarem a fé, porque é um mundo completamente desconhecido, novo, diferente, ela não sabe por onde começar, né?
Mas eu digo que é muito simples, é se você se dá a oportunidade, você se abrir para Deus. E isso se pode dar de várias formas, né? Como eu falei, a minha experiência foi através de um retiro. Que, por sinal, eu nem estava mais no dia, eu nem estava mais querendo ir, né? Eu fui já meio contra gosto. E cheguei lá, eu vi, assim, logo no início, né? Que era um bocado de garoto, assim, tudo mais novo que eu era o mais velho que estava lá da turma. E começaram a fazer umas dinâmicas, umas brincadeiras de criança. Aí eu disse, não acredito que é esse negócio aqui. Aí eu lembrei da minha mãe, sabe? Minha mãe, umas frases da minha mãe, ela dizia assim, olha, a gente tem que dançar conforme a música. Aí eu lembrei, isso veio na minha cabeça na hora, né? Eu disse, já que eu tô aqui, deixa correr, deixa fluir. Bora aí para fazer isso aqui, bora. Então, eu acho que foi essa abertura, essa permissão que você tem que se dar. E quando você dá uma permissão total, você abre o coração para Deus. O senhor considera que, às vezes, uma das dificuldades é quando a gente quer fazer Deus caber na nossa vontade? Sim, sim. O falso conceito de religião geralmente é esse. A experiência superficial de fé é essa. As pessoas, elas querem fazer só as suas vontades, na verdade, ou moldar Deus para as suas vontades, né? Querer criar um Deus conforme os seus gostos, seus caprichos. E não é assim. A verdadeira fé é você se lançar mesmo, você descobrir aquilo que para você é diferente e ir se moldando aquilo. E se adaptando aquilo. E muita gente não quer fazer isso, né? Ou por não ter realmente tido uma experiência concreta, profunda com Deus. Eu digo que a maioria das pessoas ainda estão na superficialidade. Né? E só quando ela faz um encontro realmente, né, com Deus, com Cristo, aí sim a coisa muda. E ainda assim, né, padre, porque ainda que a gente tenha esse encontro, é uma luta diária, né, de mudança, de mudar na nossa vida as nossas ações, os nossos pensamentos. Né? Eu posso falar da experiência enquanto católica, por ser católica de berço, mas assim, é uma luta diária mesmo, né? Eu digo que é lindo ser católico, mas é difícil para Dedéu também, porque a gente o tempo inteiro está lutando contra si, né? Para compreender e seguir a Cristo conforme ele nos ensinou, conforme o Evangelho nos pede, conforme a Igreja nos ensina, né? Mas é às vezes até um certo confronto, mas que vale a pena, né, padre? Porque esse relacionamento com Deus, se a gente não experienciar, a gente passa a vida sem ter sentido. Isso, exato. André, eu sempre penso que para você se tornar um cristão, leva uma vida toda. Não se faz cristão da noite para o dia, em meses, em semanas, em anos, alguns anos. Não. Sempre há algo a construir. A gente está sempre em construção, quando a gente se permite. E aí que você volta àquela fala de você sempre estar colocando-se à disposição de Deus, deixando-se moldar por Ele. E quando eu falo assim de católico, mais ainda, eu digo sempre que ser católico é muito complicado. Porque não é só questão da doutrina. A doutrina é tão complexa, ela é tão grande, ela é tão rica, que nem nós, padres, que estudamos um tempão, a gente não consegue abarcar tudo. Tem muita coisa que eu não sei. Tem muita coisa que eu sempre estou aprendendo. De vez em quando eu tenho que aprender alguma coisa diferente que eu não sabia. Né? Porque se olhar para a questão da história, de tradição, de costumes, é muita coisa. Então, sempre a gente está aprendendo alguma coisa. E isso que é belo, quando você se permite aprender. Né? Quando você descobre a fé, você vai estar sempre se moldando, sempre se permitindo aprender algo novo. Né? Porque conhecimento de Deus, a vivência de Deus não é uma coisa que você esgota, nunca você vai esgotar. Você não esgota. Então você está sempre se descobrindo, sempre tendo uma descoberta nova, sempre se renovando, sempre se corrigindo. Né? E é aí que está a beleza de tudo. Quem faz essa caminhada vai realmente mudando a sua vida para melhor. Tem algo que eu gosto sempre de lembrar, assim, que é um pouquinho por dia, né? Porque nós somos
enquanto cristãos, enquanto filhos de Deus, chamados a ser santos, mas não quer dizer que só porque a gente se converteu ou só porque a gente frequenta a igreja que nós somos santos. Não, a santidade a gente vai buscando um pouquinho por dia. Exatamente, é um pouquinho mesmo, né? É passo a passo, às vezes a gente estagna também e aí tem que começar de novo, né? E é assim, a vida é essa, a gente tem esses altos e baixos. Às vezes as pessoas criticam, por exemplo, quem tem uma vida de igreja, quem está numa paróquia, que está numa comunidade, porque vê, às vezes, todas as suas falhas. Eu disse, não, olha, gente, aqui não tem perfeição, nós não somos perfeitos. E eu brinco, eu sempre falo, às vezes, em homilia, vocês estão aqui não são porque vocês são melhores, vocês são os piores. Né? Vocês são os piores, eu sou o pior e estamos aqui por causa disso. Não é porque já estamos santificados, isentos de erro, não, estamos falhos demais ainda, mas estamos aqui porque entendemos que precisamos estar aqui. Exato. Né? Eu entendi que eu preciso disso aqui. Exato. Eu preciso da fé, eu preciso da igreja, preciso do evangelho, eu preciso da conversão todos os dias. Então, o cristão que encontra, que descobre isso, ele realmente vai se moldando um verdadeiro cristão. Foi esse o discernimento que o senhor fez para escolher o ser padre? Não sei se foi isso. Bom, teve o primeiro momento da conversão, né? Vamos dizer assim, o processo de conversão ele foi muito rápido. Eu digo que as coisas, para mim, desde que eu redescobri a fé, tudo aconteceu muito rápido. E acontece rápido, às vezes muito acelerado, que às vezes até me espanta. Mas a pressa de Deus. Mas é porque também eu sou inquieto, né? Quando você é inquieto, você não se acomoda. Você não se satisfaz. Você sempre está indo atrás de algo novo, né? E a minha personalidade é assim. Então, quem busca, alcança. Vamos dizer assim, consegue. Sim. As coisas acontecem de maneira mais rápida. A graça de Deus ela é muito rica, ela é muito abundante. Ela vai te transformando sempre, ela vai te moldando sempre, né? Então, eu acho que é isso. A gente está nessa caminhada e, como eu falando de mim mesmo, né? Eu primeiro fiz essa caminhada muito rápida e depois percebi que Deus me chamava para algo mais, né? Mas foi difícil tomar a decisão? Foi. Não é fácil. Não é fácil você transitar de uma realidade que você está acostumado há tanto tempo para uma realidade totalmente nova, totalmente diferente, totalmente, eu diria assim, desconhecida, né? Você sair, eu, por exemplo, eu sempre brinco, né? Eu disse, tem padre, tem menina aí, tem padre que nasceu dentro da igreja, nasceu numa sacristia, serviu desde menino como coroinha, não sei o que, eu nunca fiz isso, né? Então, para mim, foi uma mudança muito drástica, foi muito rápida. Uma metanoia mesmo. Exato. Então, foi difícil? Foi, mas não foi impossível, né? Não foi nada assim que... Porque eu sempre fui muito persistente e eu tinha muita certeza do que Deus tinha me chamado. Nunca tive dúvida, na verdade, né? Então, isso me fazia... E até as mesmas dificuldades que eu tive da ambientação, de ir para um seminário, de largar uma vida que eu tinha para ir para um seminário totalmente diferente, uma coisa que eu não vivia, isso foi muito radical, mas ao mesmo tempo eu consigo me ambientar rápido, me moldar às situações. Eu tenho essa flexibilidade, né? E eu acho que isso me ajudou muito. E a própria vivência militar me ajudou muito, e me ajuda até hoje, porque a vida militar, para quem conhece, a gente passa por tantas coisas difíceis, que depois você sai de lá, não que você se sinta o super-homem, mas você sabe, cara, o que vier daqui para frente eu consigo fazer. Exato. Entendeu? Você consegue se moldar. E o senhor estava falando sobre a questão de que foi tudo muito rápido, né? E de essa sua mudança de vida, sua decisão e tudo. O senhor consegue ver ou falar algo para alguém assim que está tentando ter esse discernimento, que sente que Deus quer algo mais de si, da sua vida? Como é que a gente faz esse discernimento? Primeiro, como eu falei, a minha experiência, eu nunca pensei no que Deus queria de mim. Mas
uma vez eu lendo São Francisco de Assis, a história de São Francisco de Assis, foi a mesma coisa. No início ele não sabia o que Deus queria. E o que ele fez? Ele ficava perguntando, Senhor, o que tu queres que eu faça? E eu repetia essa frase o tempo todo. Entendeu? Porque você não, o problema todo é as pessoas quererem direcionar os caminhos para si mesmo. Eu não faço isso. Até hoje mesmo, como sacerdote, né, a gente às vezes tem que assumir funções, missões que o bispo te dá. Eu fiz uma escolha para mim mesmo. Eu não escolho o que eu quero. Eu deixo aquilo que se apresentar, aquilo que for ofertado, agradando ou não, é isso aqui. Eu aprendi essa lição, viu? Assim, desde que eu comecei o programa, que eu faço questão de dizer assim que foi por pura obediência a Deus. Exato. Porque eu nunca pensei estar fazendo um programa e indo para um terceiro ano. Nunca pensei mesmo. Então eu acredito que essa foi uma grande lição assim para minha vida. Obedecer à vontade que ele me deu e colocar absolutamente tudo em oração para que ele determine os caminhos da minha vida. Eu acredito, eu confio realmente. É um abandono, né, André? A oração, ela te ajuda a se abandonar, a se colocar na presença de Deus. Eu sempre digo, a pessoa não sei orar. É muito simples, te coloca na presença de Deus, pronto. E sem buscar as tuas vontades, se abandona, se coloca, entendeu? Se derrama ali, te coloca, e ele vai direcionando o resto. Uma coisa que eu questionava, que eu me questionava, assim, e ainda penso bastante sobre isso, né? Que é o quanto eu acredito em Deus. Porque a gente fala, eu acredito em Deus, ok. Mas o quanto eu acredito para que quando ele me exigir algo maior do que eu quero dar, eu possa entregar isso, né? Que eu acho que é esse que é o ponto da fé. Ao ponto de a gente nem estar pensando num caminho e ele está dizendo é por aqui. É por aqui, exatamente. Né? E a gente poder entregar. Então, o sinal da entrega, que você realmente está fazendo uma experiência de fé verdadeira, concreta, real, é esse. É que Deus vai te apresentando situações, às vezes inusitadas, difíceis, mas mesmo assim você encara. Entendeu? Você diz sim, você se abandona, porque você acredita, porque você confia. Então, à medida que você vai confiando, você vai colocando-se à disposição. Sabe que uma coisa que eu peço muito sempre assim é que para que ele me mostre que no meu dia a dia, não só aqui, mas nas coisas de casa, nas coisas do trabalho, na minha agência, que ele me mostre a presença dele, que eu possa falar dele. É algo que eu peço muito. Tanto que aqui no programa a gente sempre fala, fale com Deus, mas fale sobre Deus, né? E eu peço muito isso para ele, porque eu tenho a oportunidade de falar sobre ele nos ambientes que eu esteja. E outro dia eu fui numa reunião de trabalho, que eu saí de lá, até falei com o Thiago, falei com os meninos da agência, que eu fiquei meio assim, muito pensativa, porque era uma reunião de trabalho, uma reunião de prospecção, e do nada a pessoa, no final da conversa, falou assim, mas eu tenho uma pergunta para você, você realmente crê em Deus? Olhando assim no fundo dos meus olhos, sabe? Falei, eu creio. E ele disse, você crê no retorno de Jesus? Eu disse, eu creio. Parecia um teste, sabe? Parecia um teste de fé. E aí a gente começou a conversar assim brevemente sobre isso. E aí até brincamos depois, não, isso é uma outra conversa, a gente vai marcar só para falar sobre isso. Mas ali a gente conversou um pouco e depois eu fui para casa pensando o quanto eu creio. Eu, Andréa, eu sei que eu creio muito, eu realmente creio nisso. Mas quantas pessoas realmente creem da existência de Deus e do quanto ele pode, e de que Jesus vai voltar e que não tarda. Eu acredito que não tarda. Né? O quanto a pessoa consegue entregar a vida por causa disso, direcionar a vida por causa disso. Eu acho que hoje não são muitos, né, padre? Não são, não.
Como eu falei, hoje o conceito de fé está bem deturpado também, né? Eu tô vendo que tem uma fé que ela é muito materialista, uma fé que é muito temporal, está muito presa às coisas deste mundo. É uma fé que tá muito, permeia muito a materialidade desse mundo, sem buscar realmente algo mais, né? Sem buscar, sem pensar em eternidade. Quer dizer, às vezes eu faço as coisas aqui numa fé que eu quero ter um retorno aqui mesmo, entendeu? E não é esse o propósito da fé. Não é esse. Eu acho que nós estamos bastante cegos para o que é o principal, né? Que é a vida eterna. E eu vejo que a gente fala muito pouco sobre o pecado, fala muito pouco sobre a nossa preparação para a salvação, para sermos salvos, na verdade, né? E para que a gente viva a vida eterna. Isso. Né? Inclusive, André, é um dos temas preferidos meus hoje, né? Em homilias é sempre falar de santidade, falar de eternidade, falar de salvação, falar de pecado, né? Porque a gente tem que falar dessas coisas e tem que mostrar os caminhos, né? Que a gente tem que trilhar para essa eternidade. Porque senão, como eu falei, a gente fica numa fé superficial que é muito materialista. Eu acabo tendo muito acesso a muito conteúdo cristão de diversas denominações, né? Até porque para eu poder conversar com as pessoas, eu tenho que me informar bastante. E como eu lhe falei nos bastidores, eu gosto muito de estudar sobre escatologia, né? E eu vejo nos sinais da nossa sociedade hoje algo muito parecido com o que está no Evangelho, falando sobre a igreja de Laodiceia, né? Onde era uma igreja muito rica, mas que Jesus não estava lá. Né? Eu penso que hoje muitas igrejas são assim. Né? É pregado o evangelho da prosperidade, pouco se fala do pecado, pouco se fala da salvação. Graças a Deus, assim, a gente tem ainda uma base muito forte na nossa igreja, mas e eu sempre falo aqui no CristoCast, falo nas redes, né, que se você está numa igreja que só prega prosperidade, esqueça, porque você não está na igreja de Cristo. Né? Cristo nos pede mais, não é isso? Com certeza. É aquilo que eu falei, né? É a fé materialista, né? Que fica muito presa às coisas deste mundo aqui, sem se preocupar com aquilo que é a promessa de Cristo. A promessa da salvação não é uma salvação terrena, é uma salvação eterna, né? Então a gente tem que lembrar sempre disso. Eu vou dar aqui um plot twist para a gente entrar, para fazer um link para entrar num outro assunto que nós conversamos. A gente está falando aqui muito do que há no outro mundo, né? Sem ser esse nosso mundo terreno aqui. E aí o meu plot twist é, padre, existe batalha espiritual? Com certeza. Senão não teria sentido também a gente estar aqui vivendo neste mundo, né? Existe um mundo espiritual, nós cremos nisso, a doutrina católica crê nisso, que existe um mundo espiritual, nós não somos as únicas criaturas criadas por Deus, né? Existem criaturas angélicas, né? Que são seres espirituais, completamente espirituais, sem corpo, né? Mas que existem e que têm uma inteligência própria, por sinal uma inteligência muito maior que a nossa. Então, a Bíblia atesta isso, nós temos referências disso, e a igreja sempre creu nestas coisas, né? Sempre falou e se pronuncia que existe esse mundo espiritual. Aliás, ele nos acompanha, né? Na verdade, esse mundo espiritual ele nos permeia. Só que como a gente perdeu essa capacidade de perceber esse mundo espiritual à nossa volta, a gente não consegue percebê-lo, mas que ele existe, ele existe. Ele coexiste, na verdade, com a nossa vida material. E chega a interferir nessa nossa vida? Interfere, porque é aquilo que você falou, nós estamos numa batalha espiritual. Né? São Paulo fala que a nossa batalha não é contra a carne, né? É contra potestades, contra os espíritos, né? Desse mundo, os espíritos que, de fato, se afastam de Deus.
Então, nós estamos nessa batalha espiritual. Então, lembre-se que sempre que a gente quer, isso a gente consegue perceber. Quando a gente busca as coisas do alto, quando a gente busca as coisas de Deus, a gente sofre uma interferência muito grande. A gente tem uma interferência muito grande. Então, não são coisas do acaso, não são simplesmente coisas que acontecem por acontecer, mas que, de fato, existe uma batalha espiritual que quer impedir que a gente atinja algo mais, né? E a isso a gente atribui a anjos, a criaturas angélicas que se opõem ao projeto de Deus, né? Padre, eu converso com algumas pessoas, gosto de falar assim que parece que o inimigo fica sempre querendo que a gente foque só aqui, nas coisas do mundo, né? E enquanto isso, os nossos olhos ficam cheios de escamas para que a gente não veja realmente, não consiga alcançar o projeto de Deus para a nossa vida. Como é que a gente começa a tirar essas escamas? Então, é à medida que a gente vai realmente crescendo, amadurecendo na fé, e a gente vai nessa uma intimidade, eu falo assim que é de intimidade com Deus mesmo, né? Intimidade de oração, intimidade com o sacramento, intimidade com Cristo. É essa intimidade que começa a te fazer cair essas escamas e perceber que as coisas ao teu redor não estão acontecendo só por acontecerem, mas que existe tanto um projeto, um favorecimento de Deus, mas como também uma oposição a isso. E você consegue perceber só nessa experiência mais profunda, porque na superficialidade a gente acha que tudo é normal. Mas, à medida que a gente vai se aprofundando, né, a gente vai percebendo que existe, de fato, isso que nos rodeia, né? Mas, ao mesmo tempo, embora a gente fale, né, que na nossa doutrina existam os anjos decaídos, os demônios, existe um anjo rebelde, né, Satanás, o diabo, como é colocado nas Escrituras. Ainda assim, com tudo isso, como ele quer, de fato, perverter os filhos de Deus, somos nós, ainda assim a gente sabe que a graça de Deus é muito maior que tudo isso. Sim. E quando a gente vai se aprofundando na graça de Deus, que a gente percebe que, de fato, apesar de tudo aquilo que se opõe à nossa vida, a graça de Deus é muito maior, se nós permanecermos nela. É ela que nos sustenta. Então é aí nesse aprofundamento espiritual que você começa a perceber que, de fato, existe uma batalha e você está no meio dessa batalha, né? Mas não está sozinho. Né? Não está sozinho. Né? Nós cremos, por exemplo, que nós temos anjos que nos acompanham a vida toda, né? O chamado anjo da guarda, e Deus nos dá para isso. O anjo da guarda, ele não é aquela redoma que protege a gente. Às vezes as pessoas pensam assim, né? Ela vai te proteger. Não, nós temos a liberdade. Se você fizer bobagem, você vai sofrer as consequências das bobagens. Ele não vai te impedir isso, mas ele vai te favorecer quando você buscar as coisas de Deus. E nós falamos muito pouco com o nosso anjo da guarda, né? Exato, nós não temos essa cultura, né? Eu mesmo estou me policiando para melhorar nisso aí. Entendeu? Eu comecei a ler um pouquinho mais sobre isso, porque com a minha filha a gente sempre ora de noite, né? E incluímos a oração do anjo da guarda, enfim. Mas eu comecei a perceber que durante o dia a gente parece que não dá muita atenção para isso, né? E aí é um assunto que eu estou começando a dar mais atenção agora também. Mas é bom a gente despertar isso também em nós mesmos e nas pessoas. Hoje, por exemplo, como eu falei, eu estou me policiando, estou tentando, né? Ter uma intimidade maior, né? Não só ali de manhã, quando eu rezo, ou à noite, não sei, mas no dia a dia mesmo, em alguns momentos, né? De pensar, estou dirigindo, pensar nele, lembrar, né? Entendeu? Pedir alguma ajuda em alguma coisa, entendeu? E é assim. Assim como tem a influência do anjo da guarda, a gente tem a influência também dos nossos inimigos? Sim, existem os anjos decaídos, como eu falei, né? Os demônios, né? A gente, de forma geral, a gente coloca como demônios. E eles sempre estão, vamos dizer assim, procurando levar os filhos de Deus para a perdição, ou a um afastamento da fé, né? O simples fato
Esse aqui é que é interessante, né? Às vezes a pessoa ela se coloca um neutra, mas não faço nada. Você, o fato de você não fazer nada, você já tá colaborando com a obra dele, entendeu? O fato de não fazer nada, não se esforçar, não faz nem bem nem mal, mas também não busca Deus. Você já está no projeto dele, né? Tem a frase que fala que o muro já é do capeta, né? Exato. O pessoal fala, tem essa piada aí, né? Essa historinha. E me diga uma coisa assim, falando justamente sobre essa influência do mal, né? Existe o bem, existe o mal, existem os anjos, existem os demônios. E como tratar a questão do exorcismo nisso? É uma influência direta dos demônios na vida de alguém? Sim, então, vamos começar falando do exorcismo em si. O exorcismo ele já é uma prática da igreja já milenar, né? Já tem muito tempo aí que a igreja sempre colocou em prática o exorcismo. Lá na igreja primitiva não se falava muito isso, mas embora já tivesse alguns sinais disso. Nas escrituras tem, né? Exato. Mas eu estou falando assim enquanto uma prática da igreja. Sim. Uhum. Né? A gente sabe que na escritura, por exemplo, o primeiro exorcista é o próprio Cristo. Sim. É o próprio Jesus, né? Uhum. A Bíblia está cheia, está repleta, nos evangelhos está repleta dessa ação de Jesus. Inclusive diz que Jesus veio para libertar a um homem do maligno. E às vezes a gente ignora essa passagem, ignora essa fala, né? Ele veio em primeiro lugar para libertar o homem da influência do mal. Inclusive quando a gente reza no Pai Nosso, é uma coisa que muita gente não sabe, mas como é que termina o Pai Nosso? Livrai-nos do mal. Né? A tradução correta não é mal, mas é maligno. Né? Então é o mal com M maiúsculo, porque é uma pessoa, né? Não é uma coisa subjetiva, mas é uma pessoa. E Cristo mostra isso em muitas passagens. Lógico que não vou entrar no mérito da questão aqui, que é mais detalhado, mas há algumas coisas que Jesus cura, que as pessoas vão dizer, mas ele curou o aleijado, aquilo não era... o epilético, ele não era endemoniado. Mas há muitas passagens que falam que a pessoa estava endemoniada, né? E algumas ele curava, outras ele simplesmente exorcizava mesmo, né? Sem precisar de um rito, sem nada, porque ele é autoridade e pronto, acabou. Uma palavra basta de Cristo. Com o tempo, a igreja percebeu, né, que de fato existe, né, essa batalha espiritual e que a igreja em si ela tem uma autoridade também. Se ela continua a obra de Cristo, ela tem uma autoridade para isso. E aí foi se formando, né, o ministério, vamos dizer assim, do exorcismo. Antigamente, os padres todos tinham, na verdade, recebiam um ministério de exorcista na formação mesmo. E, lógico, que nem todos botavam em prática, mas era algo que tinha um discernimento, uma formação. Depois isso foi praticamente deixado de lado. Né? Ainda faz parte da formação? Não faz mais. Como eu te falei, não faz mais. A gente nem ouve falar disso, né? Na nossa formação de sacerdote, no seminário, a gente nem ouve falar disso. Mas que tem sido resgatado de um tempo para cá, né? Especialmente pelas obras do padre Gabriele Amorfo. Ele é italiano, né? Hoje tem muitos livros publicados, traduzidos em português. Tem o livro inspirado eu falo Amorfo, né? Mas é a morte, como quiser falar. Né? Eu não sei a pronúncia no italiano, assim. Eu falo no inglês, Amorfo. Aí ele então trouxe mais esse tema, né? Ele começou a divulgar, ele começou a escrever as suas próprias experiências. E aí isso começou a ficar mais evidente, né? Hoje, com a mídia que a gente tem toda, todo mundo fala desse tema e adora falar desse tema, né? Virou até uma modinha, né? Assim. Mas é importante que haja um exorcista? Né? Porque, como eu falei, há muitas situações que precisa. Há muita gente que sofre, porque existem ações extraordinárias do maligno na vida das pessoas. Nós sempre estamos sendo influenciados, na verdade. Mas qual é a forma mais ordinária da atuação do mal ou
dos demônios na nossa vida? É a tentação. Eu ia lhe perguntar sobre como discernir Uhum. que não é um problema de saúde mental ou de algum Isso é outro. outra história. Vamos É. começar pela tentação. Tá, vamos lá. Que A eu adoro esse tentação é a tema. coisa mais corriqueira e todos nós somos vulneráveis, né, à tentação, né? É por isso que a gente reza no Pai Nosso, para ele nos libertar da tentação, né? Não deixar cair em tentação. Seremos tentados sempre. Jesus foi tentado, né? Mas é aí que tá. Quando é que a gente cai em tentação? Quando a gente não tem uma fortaleza espiritual. Quando a gente está fraco, quando a gente é vulnerável. Nós somos vulneráveis, na verdade. Então é por isso que a gente precisa o tempo todo estar fortalecendo a nossa fé, estar em estado de graça, estar em estado de oração, para que a gente saiba dizer não, a gente saiba discernir, a gente saiba ser prudente nas nossas escolhas. Aí a gente evita a tentação, entendeu? Não cai, vamos dizer assim, porque ela vem. Mas essa é a forma ordinária da ação do inimigo. Porque é muito fácil, todos nós somos vulneráveis, ele vai agir dessa forma, é a forma preferida dele. As pessoas hoje falam muito em possessão diabólica, demoníaca, mas esse não é o objetivo dele. O objetivo dele é nos tentar, porque na tentação a gente cai em pecado, e estando em pecado a gente está afastado de Deus. Entendeu? Já, por exemplo, uma pessoa que está possessa, como ela não está em domínio de si mesma, às vezes nem das suas próprias faculdades ou forças, ela não tem pecado, vamos dizer assim, ela não peca. A possessão é mais um jeito que o demônio tem para fazer a pessoa sofrer. Mas não exatamente que ela vai para o inferno por causa disso. Porque não é ela que está... Exatamente, porque não é ela que está em si mesma. Pode ser que lá atrás tenha alguma coisa que fez ela entrar nesse estado, né? Que deu essa abertura. Um pecado, alguma coisa grave. Mas no estado em si, não é esse o objetivo dele. Tanto é que a gente sabe que são poucos e raros os casos de possessões diabólicas. Tá? Embora hoje as pessoas queiram atribuir tudo ao demônio. Não, calma, não é assim. Né? É aí que vem o discernimento. Tá? Aí é que vem o discernimento. Porque existem formas do demônio nos atormentar, sim, eu falei. Primeira é a tentação, que é a mais comum de todas, e é o que ele ganha mais adeptos, né? A segunda, ou as outras, melhor dizendo, são a possessão, que é muito clássica, muito conhecida, porque a pessoa assiste muito Hollywood, né? Vê aquela loucura de Hollywood, os efeitos especiais, todo mundo fica muito impressionado. Sim. Mas não é bem assim. Tem algumas coisas estranhas? Tem. Mas não é bem assim. A vexação, que é ataques, não é uma possessão, mas são ataques físicos, né? Que alguém pode sofrer. Realmente. São Padre Pio sofria muito, né? Exatamente. E outros santos também sofreram, né? A infestação, né? Que são locais, ambientes que às vezes os demônios gostam de ficar por alguma razão. Aquele ambiente ele faz com que eles se manifestem ali. E tem a obsessão, que é também uma forma de tormento demoníaco, mas onde ele incide somente sobre a mente da pessoa, né? Pensamentos obsessivos, pensamentos, sei lá, suicidas, alguma coisa assim, entendeu? Pensamentos que não são da natureza da pessoa, mas que atormentam a sua mente, entendeu? Agora, como você falou, discernimento é muito complicado. É por isso que a gente precisa ser muito prudente quando a gente se depara com situações e de querer dizer, é isso, calma. Hoje a gente tem as ciências, psicologia, né, a psiquiatria, né, que podem atestar que aquela pessoa, de repente, ela não é uma questão espiritual, mas é um transtorno. Primeiro se passa por essa avaliação. Exatamente, tem que ter, inclusive, quando
como o exorcista, ele não pode agir sozinho. Hoje se exige que ele tenha uma equipe de profissionais, principalmente, que acompanhe, que estejam dispostos a acompanhar alguns casos que ele julga que precisa de acompanhamento ou psicológico ou psiquiátrico para a gente entender o que está acontecendo, tá? Porque nem tudo é o que parece, né? Às vezes as doenças psíquicas elas se confundem muito com algumas ações extraordinárias do maligno. Você chegou a assistir o filme O Exorcista do Papa? Olha, sinceramente, eu não assisti. Foi bastante falado, né? Eu desisti de assistir na primeira cena. Foi. Porque quem já assistiu... Mas é bastante Hollywood, né? Exatamente, porque ele se propôs a fazer um apanhado ali da vida do padre Gabriel Amorth, né? Mas na primeira cena, que ele entra e o cara tá possesso, e ele expulsa o demônio, e chama um negócio, aparece um porco, e depois ele atira no porco. Eu disse, não, parei, não vou mais assistir, que isso aqui é só fantasia de Hollywood. Né? Eu me recusei a assistir, não assisti. Olha, eu não costumo assistir filmes de terror não, sabe? Mas eu fiquei bastante curiosa, porque eu achei que ia falar mais voltado para a vida, né, do padre. E acabou que virou aquele estilo Hollywood mesmo, né? Do demônio voando com a pessoa, essas coisas, bem fantasioso, assim. E só fui passar nervoso no cinema, me arrependi. Agora, isso aí, com os exageros que tem das produções hollywoodianas, tem algumas coisas que são reais. Em alguns exorcismos, realmente, as pessoas têm comportamentos completamente estranhos, que fogem toda, vamos dizer assim, a lei da física. Né? Acontece. A gente ouve, né, de crianças que têm uma força de adulto e por aí vai. Às vezes é isso, às vezes são até comportamentos, né, do corpo da pessoa que isso não é normal, a pessoa fazer isso, não tem como fazer isso, né? Até levitação pode acontecer. Tem uns filmes que dizem são inspirados em casos reais, né? Vão pesquisar aí, eu não vou falar porque eu tenho medo de filme de terror, mas tem uns que são inspirados em casos reais, né? E algo que se fala muito nesses filmes é em relação aos sacramentais, né? Para quem não sabe o que é sacramentais, o senhor explica, e qual é essa relação? Não, os sacramentais são instrumentos, vamos dizer assim, são objetos, né, que a gente pode usar, que recebem uma bênção especial, e eles nos ajudam, nos fortalecem, né, na fé, né, tanto também nesse combate espiritual. Eles nos ajudam também, de certa forma, nos trazem essa ajuda espiritual. Por exemplo, o mais comum, o mais clássico é a água benta, né? Geralmente também é usado em exorcismo. Porque, principalmente numa pessoa que está atormentada e possessa, na prática, a pessoa sente aquilo como se fosse um fogo. A pessoa não, né? O demônio. Ele sente como se fosse um fogo, uma coisa queimando, né? Porque é bento, porque é sagrado. Então, um dos sinais, inclusive, para a gente discernir se a pessoa está sendo atormentada é essa repulsa ao sagrado. Qualquer coisa sagrada, né? Ela tem uma repulsa, ela não se sente bem. Por exemplo, se a pessoa entra numa igreja, ela começa a passar mal, né? Se ela vê um sacerdote, ela começa a sentir alguma coisa ruim, né? Se ela tocar em água benta, ela vai se sentir mal, vai ter alguma reação. Então, sempre esse é um dos sinais, na verdade, né? São sinais. Os sacramentais, eles ajudam nisso, né? E tem a questão também que eu já li em alguns lugares em relação à Nossa Senhora, que também que o demônio tem muito medo de Nossa Senhora. Sim, ele tem muito medo e respeito, né? Porque ele sabe que foi dada uma graça muito grande a ela. Inclusive, ele é uma das recomendações que alguns exorcismos, alguns não, todos, né, se devem invocar a presença de Nossa Senhora. Se pede para as pessoas, por exemplo, que estão acompanhando a rezarem o terço, a invocarem Nossa Senhora quando as coisas parece que saem meio de controle, clama a Nossa Senhora, reza, né, porque de fato ela
tem esse poder e eles reconhecem isso, né? Eles... Qual é a explicação, padre, para a gente contextualizar? É porque Maria foi o meio que trouxe Jesus à humanidade e no livro do Apocalipse, por exemplo, é a mulher vestida de sol, a que pisa na cabeça da serpente. O que é a explicação? Não, esses são sinais, são símbolos, né? Mas o fato mesmo é porque, se você vê, pela nossa doutrina, a Maria ela teve uma graça especial, ela foi imaculada. Sim. Ela foi preparada, ela foi toda pura, não por mérito próprio, mas por graça divina. Então, se ela já tem essa prerrogativa, significa que ela tem uma graça muito grande. O fato dela ter sido mãe de Deus é uma graça imensa. Então, nenhuma criatura tem essa graça. Os demônios sabem disso. E eles temem isso. Eles respeitam. E mais uma pergunta. Como saber que é o caso de trazer um exorcista? Para se recorrer a um exorcista? Sim. Pois é, isso aí é complicado. Vamos dar umas dicas. Tudo, hoje, com a mídia que a gente tem, as pessoas acabaram criando uma imagem meio que mística do exorcista. Porque elas acham que é o cara, é o padre que vai resolver todos os problemas. E não é bem assim. Não. Entendeu? Então você criou essa figura mística. Ele combate o demônio, então ele vai resolver o problema. O problema maior é que as pessoas hoje, tudo praticamente elas estão associando a uma influência demoníaca. Não é bem assim. Não que ele não tenha influência, tem. Mas tudo elas acham que eu não estou indo bem nos negócios, aconteceu algo errado na minha vida, tudo é o demônio. É como se elas estivessem sob um domínio, né, demoníaco que ela não consegue se libertar. Mas aí é que tá, a gente consegue se libertar. Inclusive, mesmo nos casos reais de possessão, como é que a pessoa sai da possessão? Não é o exorcista que chega lá e expulsa o demônio. Não é só isso, né? A pessoa precisa buscar uma vida de conversão e de graça, porque se ela não fizer isso, ela não se liberta. Ou seja, o exorcista, no final das contas, ele vai fazer a pessoa buscar a viver em estado de graça, porque é isso que vai te blindar. É isso que vai te libertar. Então, quem já está vivendo uma vida de graça, buscando as coisas, lutando, né, contra suas próprias mazelas, vamos dizer assim, já está blindada, entendeu? Está ali se confessando, vai à missa sempre, né, tem uma vida de oração, e tal, etc, etc. Ela está blindada. Ela não vai ser uma presa fácil. Agora, geralmente os casos de possessão são de pessoas que estão ou que deram uma brecha muito grande de pecados, ou se envolveram com o ocultismo, com outras coisas, outras práticas, e acabaram abrindo uma porta de acesso, né, a espíritos malignos, tá? E aí o que o exorcista vai fazer? Ele não é, então as pessoas têm essa figura mística, né, que ele vai chegar lá e vai resolver teu problema. E hoje, infelizmente, muita gente chega a nós, né? Eu nem sou exorcista ainda, tá? Mas a pessoa chega e quer que resolva seu problema, como se eu fosse fazer a mágica lá. Não, pronto, ele vai libertar. Não é assim. Porque requer também essa vontade da pessoa, essa busca da santidade, essa busca de estar em estado de graça, né? Porque tudo isso ajuda a libertação. Tem situações que é muito simples e fácil, outras são bem difíceis, né? Mas é assim que funciona. Olha, quero lhe dizer que a gente conversaria muito mais. Eu vou ter que fazer um especial, Thiago, sobre esse tema. Então, pronto, não deu para. Mas eu vou lhe chamar para a gente aprofundar isso. A gente vai fazer um especial sobre isso com as perguntas que o pessoal vai mandar. Pronto. Vamos fazer. Então faça esse especial aí que tem muito assunto. Tem muito assunto. Olha, para a gente começar a encerrar, queria muito lhe perguntar uma coisa, que é uma pergunta que eu faço sempre aqui. Por que é que vale a pena crer em Deus? Vale a pena crer em Deus porque
sem Deus a nossa vida não tem sentido, né? É Ele que dá todo o sentido da sua existência, do seu ser, né? Do seu existir, do que fazer. Ele que te dá, que é a base, né? De tudo aquilo que você faz, é a sua rocha firme, né? É isso. É quando a gente realmente crê, a gente percebe que a nossa vida muda, a gente vê o mundo de uma outra forma, a gente não encara as dificuldades com tanto problema como problemas, mas como desafios mesmo a serem enfrentados, porque não estamos sós. É verdade. É essa que é a base da fé. Ela nos dá essa disposição, não que a gente vai ficar sem problemas, sem dificuldades, sem tribulações. Não é isso. Não. Vai acontecer tudo isso, mas vamos encarar todas as situações de uma outra forma. E a segunda pergunta, que na verdade é uma provocação, certo. Que é: Deus existe e eu posso provar? Deus existe, eu posso provar, e a prova sou eu mesmo. E depois de tanto tempo afastado de Deus, descobrir Deus na vida nos torna totalmente diferentes, né? Nos torna totalmente abertos a uma outra realidade. Enfim, a gente consegue perceber isso também na vida dos outros. A gente começa a colaborar também com a fé do outro e a gente vê, é muito gratificante a gente ver as pessoas fazendo essa descoberta, fazendo essa transformação da sua vida, porque, enfim, é essa presença divina que faz toda a diferença. Então, para a gente encerrar de verdade, deixa um recadinho para as pessoas que estão nos acompanhando agora. Se quer deixar uma oração, uma mensagem, olhe para ali. Um recadinho. Então, eu gostaria de dizer que você que nos assiste e que está em busca da fé, que está em busca de algo diferente, que talvez a tua vida hoje não tenha um sentido, busca Deus. Eu acabei de falar ainda agora que a gente precisa se colocar na presença de Deus. Coloque-se na presença de Deus. Coloque-se mesmo. Não importa onde, como. Coloque-se na presença de Deus. Silencie. Você vai ver a resposta de Deus no seu coração, na sua vida. Faça essa experiência diária e você verá como a sua vida será totalmente diferente. Padre, me dê sua mão. Licença. Pois não. A gente sempre termina o programa assim, para que a gente possa agradecer, né, a sua presença aqui. Muito obrigada pelo seu tempo, especialmente por dividir o seu testemunho e sua experiência de fé aqui com a gente, que tenho certeza é muito valiosa. Tem muita gente que achando que não dá mais tempo para se aproximar de Deus. E a sua experiência mostra, né, que tem muito tempo. Qualquer tempo é tempo para se aproximar. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito seu serviço, especialmente Amém. O Senhor, viu? Muito obrigada mesmo pela sua presença. Amém. Deus abençoe também você, toda a sua equipe, né, as pessoas que colaboram com esse canal, né, e você que está nos assistindo. Deus te abençoe também. Muito obrigada, Padre. Olha, você ficou até agora acompanhando essa conversa, eu não disse que ia ser muito legal, já deixou nosso like? Viu só o tanto de coisa tantas mensagens que chegaram, não sei aí do outro lado, mas aqui para mim um montão. E especialmente a gente precisa pensar sobre as lições que a gente tira de cada testemunho, né? A gente falou bastante aqui sobre o discernimento, sobre se deixar disponível para Deus agir. Então hoje aproveita agora, vai encerrar o programa, tira os minutos, fala com Deus, abre o seu coração, pede assim: Senhor, eis-me aqui, fala comigo. Aproveita esse tempinho, coloca os teus questionamentos, fala da tua forma, mas fala com Deus, fala muito mais com Deus. E a gente aqui tem essa missão simples de que o seu coração fique mais próximo dele. Com esse programa, a gente inicia a nossa 3ª temporada. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia, pelo privilégio da sua companhia aí do outro lado. E como sempre, eu e você nos vemos no próximo CristoCast.